O Brasil só ganhou porque a seleção do Chile é terrível. É muito ruim o time do Chile. Muito ruim mesmo. Eles estão nesse dilema de troca de geração, então eles vivem espremendo até o final a última geração, tentando uma renovação, só que o time é horroroso. Não só ofensivamente, como se defende muito mal também. O Brasil tinha espaço para jogar ontem. E era importante vencer. Os 3 pontos, para você dar uma respirada, sobe para quarto. O Brasil ficaria em 7º naquela situação. Seria trágico. Imagina o Brasil fora da zona de classificação, indo para uma repescagem, a pressão que seria para o jogo contra o Peru, o trabalho do Dorival questionado a cada dia. Então é importante vencer, dar um respiro. Só que é importante ressaltar que foi uma vitória fora de casa, ok, contra uma seleção fraquíssima. Talvez a pior dessas eliminatórias. Porque a Bolívia, quando você joga em casa contra a Bolívia, talvez seja o adversário mais fraco. Mas no geral... A Venezuela... Não, a Venezuela empatou com a Argentina. A Venezuela poderia, inclusive, se a gente não vence, a gente ficaria com a mesma pontuação da Venezuela. O Brasil empatou com a Venezuela em casa. Então o Brasil está conseguindo essas proezas. E eu acho que o jogo contra o Chile era obrigação vencer pelo nível terrível do Chile. Mas, em geral, a atuação deixou bastante a desejar. Cara, mas a questão é essa, né? Se o nível do Chile é tão baixo, não adiantava só vencer. A gente tinha que ter jogado um pouquinho melhor, assim. Porque, o Chile nem se defender bem se defende. E a gente foi dar o primeiro chute a gol na hora que saiu o gol no finzinho do primeiro tempo. Não dá pra avaliar como positiva a atuação do Brasil ontem, né, Renato? Não dá porque bom dia. Pô, nem 12 horas nós já tá junto de novo. Pelo amor de Deus. O Pedro não tava no programa, mas tava com a gente. Na produção. Tava trabalhando falando da redação ali também. É isso, a gente viu o jogo todo mundo junto. O que pega mais é isso, é desempenho. É você olhar, tá aí daqui pra frente. O que tá sendo construído? Pô, tem time que às vezes não tá tendo grandes resultados, mas você tá vendo que a coisa tá andando. E isso no futebol é normal. Eu acho que você enxerga uma ideia. É isso. Esse é o meu ponto. Qual é a ideia? Então, eu acho que tem algumas ideias, só que a execução é ruim. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, a ideia de trabalhar com o Danilo como um terceiro zagueiro na construção, que é algo que o Tite fazia, tal. Trazer, ontem, por exemplo, eu achava que o Rodrigo vindo mais por dentro, partindo da esquerda pra dentro, acho que faz até mais sentido que o Vini. O Vini é um cara que precisa mais de campo e o Rodrigo é um cara que joga mais combinado, mais curtinho. Você até enxerga estruturalmente o que a equipe quer. Perdeu, pressiona rápido. Eu acho que isso funcionou um pouco melhor ontem. No segundo tempo. Mas assim, todos os elogios do que funcionou um pouco melhor, não tem como você não bater com o nível do adversário. Sim. O que mais me pegou é que ofensivamente eu sei que o Chile não ia entregar. É o que os nossos amigos falaram. Individualmente, não tem. A gente falava, perdeu do Paraguai. O Paraguai ainda tem jogador no Premier League, Almiron, Enciso. Tem uns caras assim, sabe? Júnior Alonso que joga num nível alto e tal. Agora, o Chile, a geração é terrível. É terrível. Eles têm muita dificuldade. O campeonato chileno, vocês veem, o nível é muito baixo. Não tinha nenhum time fora do último pote na Libertadores. Total. Todos eram o pote 4. E assim, o que mais me pegava era, tudo bem, esse time tecnicamente não vai te oferecer muita coisa, mas eles também não se defendiam bem. Tinha espaço pra jogar, você falava. Tanto é que quando faz 1-0 e começa ali, o Brasil começa a melhorar um pouco, eu falei pro Ricardinho, vai virar. Será? Eu falei, tá aí espaço pra jogar. Dá pra jogar. Então assim, óbvio que até as coisas que a gente vai elogiar uma coisa ou outra, cai de encontro contra o adversário. E a gente tem muito essa mania no Brasil, né, de analisar só um time, né? Sim. Mas nesse caso, pra analisar o outro, pra falar mal do que ganhou também, porque é uma questão. Porque entendeu? é o enfrentamento, né? O nível de enfrentamento é qual? Por exemplo, o jogo que a gente empata com a Venezuela. Ali você vê muito mérito da seleção da Venezuela dentro do que ela se propôs pra fazer dentro do jogo. Você vê muito mérito. Ontem o Chile não teve. Então tinha muito espaço. Foi muito mais demérito nosso. Exatamente. E aí sim, aí você olha para um trabalho que ele não ornou ainda. O time não joga naturalmente. A gente falava sobre isso. É um time que eu sinto... Primeiro que é um time muito jovem. Segundo que eu sinto que é um time que está se sentindo pressionado. A gente viu muito erro no terço final, que a gente sabe que são jogadores que têm capacidade de fazer melhor, mas às vezes forçando, não arriscando. Eu acho que essa questão de confiança também tem pegado um pouco. Mas assim, nunca é uma coisa só. Aí a gente quer um pouco mais pra trás. Por que o trabalho é tão inicial? Porque a gente ficou 1 ano e meio esperando o Ancelotti. A gente tá falando de um presidente que centraliza tudo. Que as decisões não são técnicas, enfim. E também que tá preocupado com outras coisas que não apenas... Exatamente. O futebol, que a seleção brasileira... Claro, tem que estar preocupado com várias coisas, o presidente da CBF, mas não exatamente com se ele vai continuar no comando ou não. E essa é uma questão... judicial, inclusive. Então, tem outras preocupações que não só pensar
no futebol da seleção. Cara, eu acho que a gente vê repetições de algumas coisas que a seleção já fez em outros momentos. Com o Tite, a seleção já fazia, já tinha essa ideia com o Danilo. A seleção também já fez um pouco. Dorival e Tite, eles estão mais perto do que Tite, Dorival e Diniz, por exemplo, de ideia. O Diniz ele rompe muito com toda a ideia do que é o... Sim. E assim, Diniz e Ancelotti... Também. Né? Um lá e outro cá. Sim. E eu acho que agora, pelo menos, as coisas fazem um pouco mais de sentido. Mas a minha questão é toda de entender e perceber como e pra mim a palavra que de repente mais se encaixa assim pro futebol da seleção é não flui. Não. É isso, é o que eu sinto. Não é natural, não É tudo tudo bem sofrido, errar. forçado, né? É, mas tá o tempo empatado. Tem um e time que tava jogando assim também que tava... Falta um pouco de coragem pra jogar nos jogadores, e não é coragem no sentido de esquema defensivo, sabe, de retranca, é coragem de personalidade. Do cara pegar a bola, passar, olhar pra frente. Às vezes você vê um jogador recebe na entrelinha, assim, sabe? De jogar o corpo pra frente e buscar o gol, o cara recebe pressionado, ele já volta pra trás e volta o passo pra trás. É 2, 3 toques a mais na bola que não faz o jogo ficar rápido. É aquela coisa do jogador que não tá confiante e seguro do que tá fazendo, exatamente sabe onde vai receber a bola, quem que vai estar ali. Então o time ele vai progredindo em campo, ele ganhou espaço num passe, o cara achou um passe diferente. O cara que recebe o passe, ele não consegue controlar já levando pro ataque, ele já tem que volta e aí o ataque volta. Então falta um pouco da personalidade de cada jogador ser... E aí a gente critica o Savinho, por exemplo, que talvez tecnicamente ele não estava tão refinado na partida, só que ele tinha a personalidade do jogo. Sim, então chegou um momento do Brasil que era o quê? Joga no Savinho. Joga no Savinho que ele tá tentando gerar alguma coisa. O Savinho foi um pouco ontem do que o Vini tem sido também na seleção. É muito acionado, tenta muitas vezes, mas erra muitas vezes. Só que se esse cara não aparece, o Brasil ficaria totalmente... nada, era um nada, porque se não era o Savinho tentando uma jogada individual, porque nessa de jogada individual, mesmo que você vai se atrapalhando, você ganha um lateral, você coloca o seu time pra frente, você ganha um escanteio. É o famoso você vai ganhando Você vai jardas. ganhando jardas com o Savinho. É aquilo, quanto mais se arrisca, uma hora... É que assim, Sim. eu acho que diante de uma seleção que estava marcando num bloco tão baixo, existia a necessidade dos dois jogadores do meio eles estarem mais ativos e acertarem mais. E a gente viu os dois errando demais. Terrível. O André Tanto que foram e o substituídos Paquetá. no intervalo. Exatamente. Então acho que isso contou muito porque acabou sobrecarregando demais os jogadores do ataque, que na minha opinião até achei interessante. Um dos pontos mais interessantes para mim foi a troca do Rodrigo com o Rafinha em vários momentos de posição. Sim. Eu acho que isso é algo que pode ser melhor explorado porque os dois fazem bem as três posições ali, ali, né? tanto as duas pontas quanto o meio, e poderiam até ter trocado mais de posição. Acho que o Savinho também poderia ter até flutuado mais. Acho que em vários momentos faltou mais movimentação e aproximação para enfrentar uma defesa bem colocada eu concordo com isso. do Chile, né? Até porque o Paquetá, quando ele joga de segundo volante, qual que é a característica do Paquetá? O Paquetá é um jogador de jogo curto, é um jogador de habilidade, Já drible, passou, de vamos dinâmica. falar a verdade? Já passou a cota de ficar escalando o Paquetá de titular. Porque me fala o último jogo que ele foi muito bem. Ele vive um momento muito ruim Então, com a seleção mas brasileira. aí eu vou pro ponto. Eu acho que... Qual é a enquete de produção que vocês querem abrir? Se o Paquetá precisa ser titular ou não, tá bom. A produção está abrindo enquete. Lembrando que ele tá Inspirado em suspenso. você, Giovana. Lembrando que ele tá nesse suspenso, ele não não joga enfrenta contra a já seleção peruana. o Mas Peru, que ele tá suspenso. pensando no todo, né? Não no próximo jogo contra Pelo a número de seleção, mas no amarelos, todo. né? A questão projeto de do seleção. Paquetá, eu não consigo separar do lance das denúncias que ele tá... Porque assim, calha muito com os... Porque assim, o Paquetá em condições normais, Então, ele é ele mais 11. Mas eu acho que tem um ponto importante, pelo menos pra mim, tá? O Paquetá, pra mim, foi o cara que mais... Putz, não sei se o mais... Que caiu. Porque teve... Não, porque teve o Coutinho. O que mais combinou com o Neymar na seleção. Sim. Os dois juntos, eu acho que eles funcionaram muito bem. Sim. Justamente pelo que o Pedro tava falando. Do Paquetá ser o cara do toque curto. Com o Neymar, ele tinha muito essa aproximação. Sim. Então, eles conversavam muito no campo. Eu acho que o Paquetá facilitava muito o jogo do Neymar. E não só E do Neymar, vice-versa. mas da seleção brasileira. Eu acho que não ter o Neymar dificulta a vida do Paquetá. Porque ele não tem esse cara de tanta aproximação. Pode ser que a questão extracampo também Sim. esteja... Não, mas porque no próprio West Ham ele porque também não tá vivendo, ele já pode jogou ser, mais, exato. entendeu? Então, é um jogador Eu só que eu não particularmente entendo- gosto muito. Era pra ele estar jogando no City, gente. Mas aí entendeu? eu tenho um ponto que pode ser que se aproxime um pouco do que muita gente acha. E eu, na outra data FIFA ou duas atrás, que teve a polêmica, né, do meio campo da seleção, porque esse meio campo só de jogador de meio de tabela de Premier League, tal. E aí eu discordo, porque eu acho que o
O ponto não é esse, e aí a gente pode fazer comparação com outras seleções do mundo, que tem jogadores que jogam em clubes dessa mesma prateleira e seleções que estão jogando um futebol melhor. Mas, de repente, a gente esteja vivendo uma questão importante no meio-campo. E aí a gente, um ano atrás, quem sabe, a gente estava falando sobre como a gente tinha jogadores para o meio-campo. João Gomes, e aí Douglas Luiz, e aí Casemiro ainda com dúvidas, mas acho que a gente ainda imaginava que dava para contar com Casemiro, Bruno Guimarães, o próprio André. O André, jogadores que chamaram a atenção no futebol brasileiro e que saíram e também jogaram bem. Sim. Mas de repente não tenha um diferentinho neles. Poxa, eu acho o Andrés um cara diferente? Bem diferenciado. O é Douglas que Luiz ele eu também acho. subaproveitado. É outro mas eu não acho que eles subaproveitado. são prime do mundo de quando a gente pensa isso, em... eu acho que eles não são prime do mundo. Elite dos top meio-campistas do mundo. A gente não fala em Douglas Luiz e Andrés. Mas desculpa, assim, a seleção Mas da Espanha, aí, ela foi campeã com vários jogadores da Real Sociedade tendo destaque. O Fabián Ruiz foi o craque da Euro. Quem imaginaria? Então, eu acho que é muito o que a pelo gente tá sistema, não discutindo pelo hoje. jogador. Com certeza. Dani Olmo. Sair do prisma do que o individual vai elevar e que quando você tem um coletivo ajustado, esse jogador que não é prime, ele pode virar um perto de prime. Sim. É o que eu penso. Claro, eu também acho. E longe de achar que o problema é a geração, eu acho que a gente tem muito jogador bom. E vou te falar, de nossos times vitoriosos, se você for pegar, tinha jogadores no banco que também não era nenhuma Brastemp não, viu? O negócio era bem complicado. Acho, assim, até fazendo a comparação com as últimas seleções que foram pra Copa e que não foram campeãs. Casemiro, Fernandinho... Eram primes. Né? Eles Gostei desse nome. Top, primeira prateleira. Não é discussão. Outra coisa, eu acho. A questão é que são caras também que, é o que você falou, o André... Nem deu tempo de ele ser ainda. Ele foi jogador do mês do Wolverhampton. Perfeito, também acho. O próprio o João Gomes eu gosto, mas eu não acho que tem nível. Acho que é um jogador que percorre muito o campo e tal, mas toda hora que precisou jogar, pôr a bola no chão. E a seleção brasileira, 95% das situações, ela vai ficar com a bola, ela vai jogar. Então, pra mim é uma questão estrutural que dentro de seleção, a gente já falou sobre isso, dentro de seleção é muito mais difícil. Então, eu tenho uma concepção que seleção hoje que você tem que fazer. Apostar numa espinha dorsal e tentar trazer o jogador pro máximo para a realidade do que ele faz no clube. Porque você não tem tempo de repetir treinamento, de criar comportamento, de criar um modelo do zero. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade para pensar se o Guardiola ia conseguir em pouco tempo, por exemplo, pegar uma seleção sem sessões de treinamento, que é o ouro dele, e reproduzir aquele futebol. Então eu acho que treinador de seleção, ele é mais simplificador, cara. Mas eu tinha essa sensação, eu tinha exatamente essa teoria e pensava sobre isso em relação ao Tite. Sim. Porque eu acho que o Tite precisa do tempo de treinamento para colocar as ideias. E o Tite, em pouco tempo de treinamento, conseguiu colocar. Mesmo colocando os jogadores fazendo funções diferentes do que eles faziam nos clubes. Sim, mas se a gente for olhar do primeiro ciclo para o segundo, que é um ciclo completo, ele tem mais profundidade de ideia. Sim, tem mais conteúdo. Claro. O primeiro ele simplifica, realmente. Aquele jogo, acho que é contra o Equador, né? Que a estreia dele é Equador, 3-0. É uma peça aqui, outra ali, era o beabá e tal. Mas depois ele tem repertório. O segundo ciclo é mais elaborado. Pra mim é essa palavra. Falta repertório pro Dorival. O Dorival, me fala alguma modificação que ele faz. No geral, ele sempre no jogo troca 6 por meia dúzia. Foi o Martinelli no Abner aos 41 do segundo tempo. Exato. Então é isso. Como ele vai achar a solução pro negócio que tá dando errado se toda vez é a mesma coisa? Ele pode até mudar algumas peças, mas a estrutura a gente não vê grandes modificações. Ele teve a Copa América e ele poderia ter trabalhado variação nesse E período. na Copa América também. O Brasil sendo eliminado, ele faz substituições 6 por meia. Mas se você for ver a carreira do Dorival também, aí é aquilo. Eu ia falar sobre você exige do cara fazer uma coisa completamente diferente. Exatamente. Se você for ver, as trocas dele, a variação é muito mais em cima de característica mesmo, não é de estrutura. Me chamou muita atenção quando ele usa o losango no Flamengo, que não existiu aquilo na carreira dele. O Dorival sempre trabalhou 4-2-3-1. Né? Porque também se ele não fizesse, tava lascado. E mesmo assim o time tinha problemas. Mas então, agora também se ele não se reinventar, ele tá lascado. Perfil de treinador de seleção, acho que a característica principal, o cara tem que ser arrojado e corajoso.
Quando a gente ganhou a Copa do Mundo, é 94, abre mão da ideia. Tira o Raí, bota o Mazinho, vamos jogar diferente a partir do segundo jogo. 2002, coloca o Edmilson de zagueiro. Eu tô querendo muito três zagueiros na Copa seleção, do Mundo, na Copa do Mundo você gera um impacto assim de vou modificar tudo. Argentina, não tem... Chegou no terceiro jogo, não tá dando certo. Mas de novo, eu acho uma viagem essa se apegar a isso. Não, pode falar. A seleção campeã. Não é isso. Sim, mas assim, ela pode ter sido campeã no aleatório. Não, mas não é isso. Eu tô falando que o técnico, ele não tem tempo pra testar as coisas por muito tempo. Então ele pode ter um trabalho longo, como o Scaloni tá tendo um trabalho longo. Tem 3 títulos seguidos. Copa América, Copa do Mundo e Copa América. A Argentina joga bem? A Argentina não joga bem. Qual que é a característica do Scaloni que eu poderia destacar que ele é um diferencial? Ele é um cara que tem coragem pra fazer mudanças.